Olá a todos! Vamos continuar com a leitura da carta 5. Estamos na página 186 do livro e na página 18 dos downloads. Vamos para a nossa oração? Vamos. Pai, mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade, que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e o meu coração mais e mais receptivo. Eu confio meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Então vamos lá para a leitura. Quando estive na Terra, fiz uma distinção entre seu pai no céu e seu pai no seu interior. Quando falava de seu pai no céu, queria dizer inteligência universal. Por causa da atitude dos judeus para com as mulheres, eu me referi somente a esse aspecto da consciência universal. Nos dias de hoje, a você que está consciente da igualdade dos gêneros, falo de pai, mãe, consciência em equilíbrio, na consciência universal, conhecimento, onde o pai consciência é a inteligência universal e a mãe consciência é o amor universal. O instrumento da energia criativa do pai consciência, a eletricidade, está em um estado de mútua retenção e equilíbrio com o instrumento da energia criativa da mãe consciência, o magnetismo. Uma vez que o instrumento do pai-mãe, o eletromagnetismo, está em equilíbrio na consciência universal, ele nunca será detectado no espaço pelos cientistas, por mais que o investiguem. O impulso, vontade do pai consciência é atitude inteligente, em equilíbrio com o impulso, propósito da mãe consciência, que é nutrir para a sobrevivência. Pai, mãe, consciência é uma força impessoal poderosa, embora ela seja pessoal para você, mesmo antes de você buscar fazer contato com ela. À medida que evolua espiritualmente, você a sentirá, pois ela é a realidade do ser. Ela está em todas as partes e em todas as coisas. Pai, consciência, é o amor inteligente, que proporciona energia inteligente e impulso ao mundo das formas complexas. É expressado fisicamente como eletricidade. Mãe, propósito, é inteligência amorosa, que proporciona o propósito e o impulso para a sobrevivência das formas complexas individualizadas. É expressada como magnetismo, ligação e repulsão. Esses são os impulsos originais, universais de todo ser da consciência universal, sua fonte do ser, inteligência, amor. Esse é o estado do ser, antes da criação,
consciência, conhecimento em um estado de equilíbrio. Quero que você entre de novo em um estado interior de equilíbrio consciente, onde a mente permanece em silêncio. Você controla o seu interior e a sua mente, e as suas emoções não mais se dividem em atividade e sentimento. Pode ser que note um aumento de poder dentro de você, de força, paz e contentamento. Isso expressado em você de forma individual é o estado do ser do qual saiu a criação. Quero assinalar que o equilíbrio é impossível no momento em que se introduz o pensamento. Quero que você perceba que a dimensão universal é uma dimensão de impulsos, sem forma. Ela não contém nenhum projeto de criação. Ela está em um estado de forma não dividida. Vamos O- comentar? Vamos. Então, ele vai dizendo para gente que o pai é inteligência e a mãe é propósito. Aí ele vai explicar melhor. Quando ele fala assim, o pai é inteligência, ele é o amor inteligente, que ele proporciona um impulso ao mundo das formas complexas. Então, ele vai fazer um impulso para a vida, esse movimento de ir para o mundo do impulso, e que isso é expressado fisicamente pela eletricidade. Eletricidade é energia em movimento. Quando ele vai falar da mãe propósito, aí a mãe propósito ela tem várias partes. Ela é o amor, ela tem o propósito de garantir a vida. Então, o propósito dela, ele é o propósito da sobrevivência. Ele fala nutrir para a sobrevivência, como uma mãe mesmo, que nutre o filho, que acolhe, é o magnetismo. Ele acolhe, a gente fala isso, né? Que o pai empurra para a vida e a mãe acolhe. Aqui ele separa o pai e a mãe. E é bonito que lá atrás ele falou para a gente do masculino e do feminino, da importância dessas energias. Por que que tem essa separação de energias? Para a gente poder experimentar a nossa individualidade. A gente experimenta no pai, a gente experimenta na mãe. Quando você come uma comida, se é tudo misturado, você não sabe exatamente que gosto é o quê. Quando as energias são separadas, você cria polos. E dos polos você tem um magnetismo que te leva de um lado ao outro. E o exercício é experimentar a inteligência com o amor, como a gente vinha falando. Mas a mãe, que é o propósito da sobrevivência das formas complexas, individualizadas, ou seja, que leva a gente a expressar a nossa individualidade, ela vai ser expressada por uma força que é separada entre a ligação e a repulsão. E é isso que define, é o instrumento que a mãe usa. Então, o instrumento da ligação e da repulsão, ele vai começar a explicar aqui, é o que a gente afasta da nossa vida e o que a gente atrai para a nossa vida. E ele vai falar que aí está a origem do pecado. Pecado. Sendo que pecado não existe. E ele vai explicar isso para a gente. Então, ele fala que esses são os impulsos originais universais. Só é possível haver individualidade por causa desses impulsos, que são os responsáveis por toda catástrofe no mundo. Aí aqui é bem interessante quando ele fala, né, que você controla o seu interior e a sua mente, né? E as suas emoções não mais se dividem em atividade e sentimentos. Pode ser que note um aumento do poder dentro de você, de força, paz, contentamento. E o que mas que isso assim, ele não é possível esse equilíbrio por causa do quando a gente introduz o pensamento, né? Não, ele é muito bom. É tipo assim, se você quiser experimentar isso, você precisa se esvaziar. É, Você não pode começar a julgar, pensar, você precisa se esvaziar. é.
o equilíbrio, a mútua retenção entre os impulsos opostos para deslocar-se e permanecer unidos, cria uma espiral infinita de energia autocontida. A energia autocontida de mútua retenção é simplesmente impossível de imaginar pela individualidade. Como eu disse anteriormente, se a individualidade pudesse entrar na dimensão universal dos impulsos mutuamente retidos de movimento e ligação, seria imediatamente desfeita e regressaria ao equilíbrio da consciência universal. Reflita sobre a imensidão inimaginável de poder contido na retenção mútua dos impulsos gêmeos na consciência universal, que são primariamente consciência, conhecimento, intenção. De um lado a vontade, do outro lado o propósito, que gera inteligência, amor, combinados como amor inteligente, inteligência amorosa, impulso de movimento, ligação-repulsão, eletricidade em equilíbrio, magnetismo. Aqui ele dá o mapa de como as coisas são feitas. Como é que tudo foi feito? Então ele fala que para haver o equilíbrio, tem que ter, ele fala, né, a mútua retenção entre os impulsos opostos para que eles se desloquem, mas permaneçam unidos, que é a eletricidade e o magnetismo. Tem movimento, mas está unido. Aí ele vai falar assim, você tem a consciência, conhecimento, que é o todo. E esse todo era como se fosse assim, antes de Deus criar as individualidades, antes do Big Bang, antes da explosão, antes da separação. Tinha lá Deus, pleno, tendo tudo, sabia de tudo a todo momento, tudo era parte de Deus, e de repente tem a explosão. Quando tem a explosão, vai gerar a individualização, que tem uma intenção. Qual é a intenção? A individualidade. E essa individualidade só acontece pela vontade junto com o propósito, que é o que norteia a nossa vida. Isso é uma inteligência amorosa que combina o amor inteligente com a inteligência amorosa. O amor inteligente é o pai e a inteligência amorosa é a mãe. O comportamento de união é da mãe, mas você agir com inteligência é do pai. E aí ele vai chamar que o impulso do pai é o movimento, é estar em ação. Porque se você fica parado, você deprime. Se você fica parado, uma pessoa deprimida, ela não troca nem o ambiente onde ela está. Ela não se relaciona nem com novos espaços físicos. E já a mãe amorosa tem a ligação e a repulsão, que vai gerar através do magnetismo, que é a lei da vida. Sim. O exposto anteriormente descreve a ilimitada dimensão universal anterior ao Big Bang. Agora você sabe que o processo criativo, pai, mãe e os instrumentos da criação física estão todos em estado de equilíbrio na dimensão universal. Porém, esse equilíbrio deve explodir para dar lugar à forma individual. Você sabe também que, em virtude de que os impulsos eternos, infinitos, estão contidos no estado de retenção mútua, esses impulsos são uma intensidade inimaginável de energia contra a qual a sua energia atômica, contida na desintegração do átomo, é um simples puff, um espasmo infinitesimal sem importância. Quero que compreenda plenamente tudo o que foi anteriormente dito, uma vez que a compreensão do que ocorreu no momento do Big Bang dará a você um vislumbre do que aconteceu no momento da explosão da consciência universal,
que permitiu a criação da forma individual. Então, o Big Bang não foi só dos planetas. Foi Deus quem explodiu. Antes dele, tinha o tudo. E aí o tudo resolve individualizar. E o tudo se explode. E quando ele se explode, ele cria vários. Tudo fica perdido, tudo vai ficar no caos. É caos para todo lado, é explosão para todo lado, é energia, é muita eletricidade, é muita energia. Aí então você tem muito pai e pouca mãe, porque a mãe, o amor inteligente, ela vai agindo depois. A gente percebe isso quando os satélites vão entrando em rotação. Da mesma forma, nós, nessa explosão, fomos criados como indivíduos, mas ficamos perdidos, porque e agora? O que está acontecendo? Então tem o caos. E ele vai explicar que a única forma de trazer ordem ao caos é pelo impulso de atração e repulsão, que é o impulso que leva ao sofrimento da humanidade. Mas ele é necessário, porque ele vai trazer a ordem ao caos. A consciência universal foi despedaçada. A vontade e o propósito, pai inteligência e mãe amor nutrição, foram explodidos para trabalharem de maneira independente, mas também conjuntamente. Os seus respectivos instrumentos foram a eletricidade e o magnetismo. Da explosão do equilíbrio veio a grande intenção de autoexpressão. A consciência universal do ser se converteu no impulso da consciência individualizada do eu, demandando autoexpressão. A vida e o eu original são sinônimos na dimensão da matéria. Eles se converteram na consciência da matéria. O que é a consciência da vida? É pai, inteligência e mãe, amor. O impulso do movimento, o impulso do propósito, nutrição, sobrevivência, visto como eletricidade, visto como magnetismo na matéria. Comece a imaginar a explosão da consciência do conhecimento. Para ajudá-lo a parcialmente visualizar o que ocorreu no momento do Big Bang, tente lembrar algum momento em que você também experimentou uma explosão em sua consciência. Isso ocorre quando você dedica todo o seu ser para alcançar algum objetivo importante. Você está a ponto de se engajar na execução dos seus planos em um estado de excitada antecipação e alguma circunstância banal ou uma pessoa insensível o impede de realizar os objetivos que são tão caros ao seu coração. Como você se sentiria? A sua concentração seria dividida e você explodiria. Aqui, novamente, devo pedir ao meu canal para enumerar alguns exemplos do que quero dizer em termos humanos, pois, mesmo a menor consciência terrena é extraída da consciência universal. Imagine que você está no aeroporto, entusiasmado e preparado para desfrutar de férias inesperadas em um lugar distante. Ao chegar ao balcão de viagens, descobre que não existem documentos para você. Não há passagem, não há informação de reserva para o voo e nem de hospedagem. Embora tenha pago tudo com cartão de crédito, como você se sentiria? Você está vestindo com um traje muito caro, aguardando para jantar com alguns clientes importantes. Está a ponto de concluir um grande contrato milionário. O garçom derruba um prato de comida quente sobre você. Como você se sentiria?
Após fazer compras, você se dirige ao estacionamento e descobre que as rodas e as portas do seu carro foram roubadas em pleno dia. Como você se sentiria? Com compaixão, você abre a porta-moedas para dar algumas, ou ao mendigo inválido que choraminga, porém o homem se atira com força, rouba sua carteira e sai correndo como um atleta. Como você se sentiria? Em todas as circunstâncias, você teria uma forte consciência de iniciativa em sua mente. A sua cabeça estaria cheia, com um plano para sair e fazer alguma coisa, para realizar um certo propósito, pacificamente. A sua intenção estaria entrelaçada com seu propósito, portanto, em equilíbrio, mas observe que sua tensão crescia na expectativa de aproximar do seu objetivo. Quanto maior a tensão, maior a explosão. De fato, você estaria no mesmo estado que a consciência universal conhecimento, intenção. Pai, inteligência em equilíbrio, com mãe, propósito. Para dar o ser e a forma ao plano que você tem a intenção de criar. Você pode imaginar o caos mental emocional que se seguiria após sua explosão, a incapacidade de pensar com clareza, os pensamentos que viriam um após o outro, exigindo expressão, nenhum deles sensatos ou lógicos? Tente compreender que você, uma forma individualizada, é o microcosmo do macrocosmo. Então, vamos falar? Nós somos o microcosmos do macrocosmos. Então, tudo que acontece no pequeno, a gente pode colocar numa escala, numa proporção muito maior para o grande. E aí ele dá alguns exemplos de que a sua vida está normal, está tudo em ordem, você na expectativa de uma coisa muito boa acontecer com você e de repente, pá, tudo dá errado. Uma catástrofe. Meu Deus, e agora? Você buga, sua mente buga. Então sua mente entra no caos. E aí algo precisa acontecer para trazer a ordem de novo. E aí ele dá esses exemplos para dizer para a gente como é que foi o Big Bang. Tava tudo lá muito bom, Deus estava muito bem, e Deus tem esse plano. Vou me explodir e vou criar várias individualidades. E aí, quando acontece a explosão, o caos reina. E agora? Nossa, precisa entrar em ordem. Mas a ordem vai vir com a mãe. A ordem vai vir, só que ela vai levar um tempo. E esse tempo, ele vai explicar aqui, não é relevante. Ele fala assim: o tempo só vai ser relevante se você tiver expectativa de que algo aconteça. Se você não tem expectativa de nada, o tempo não é relevante. Mas com essa explosão e com esse caos, criou-se a consciência universal do ser. Não é mais a consciência do todo, do conhecimento, que é o todo. Criou-se o ser. E junto com esse ser, veio o impulso da consciência individualizada do eu. Quem é o impulso da consciência individualizada do eu? O ego. Olha que interessante. Lá atrás, ele fala para gente que o nosso corpo está em plena conexão com o divino, e que o nosso corpo sabe e sente o divino. Mas a gente tem um ego que não deixa a gente perceber, porque o ego está focado na sobrevivência, no atendimento das necessidades, no emocional, no prazer, nessas coisas que o ego está focado. E o nosso cérebro é igual. É nessa parte ao redor do nosso cérebro, né, na massa cinzenta, que tem os pensamentos do ego. E esse pensamento do ego é o eu individualizado, que demanda uma autoexpressão. Não basta ser eu. Eu só vou ser feliz se eu puder expressar o que está em mim. Isso é necessidade do ser. Só que o nosso ego, como ele está perdido no caos, ele fica doente. Ele é um ego egotista. Ele é um ego doente mesmo.
Quando o ego é saudável, ele tem essa consciência universal do ser individualizado, que é parte do todo, mas é um indivíduo. E dentro dessa caminhada do pai e da mãe, inteligência e amor, o amor para nutrição e sobrevivência, através da atração e repulsão, junto com o propósito, que é o pai, a inteligência traz o propósito, é o que a gente vai conseguir trazer a ordem a esse caos. Então, tudo estava lindo, a gente tinha, ele dá exemplos, né? Você vai viajar, tá tudo lindo. Você chega lá no aeroporto, você não tem nem passagem, seu nome nem tá lá. Como assim? Você pagou a passagem, você tem certeza que você ia viajar. Estava tudo certo que aquilo ia acontecer. E, de repente, pum, nada daquilo aconteceu. Quantas catástrofes acontecem que mudam a regra do jogo? E aí a gente entra num caos. E agora, e agora, e agora, e agora? Até a gente se assentar. E aí, quando vai se assentando, ele vai chamando isso de consciência universal, que é o conhecimento e intenção. O pai, inteligência em equilíbrio com a mãe, propósito. E essa inteligência e esse propósito que vão harmonizar. E aí ele fala assim: tente entender que você, uma forma individualizada, é o microcosmo do macrocosmo, ou seja, dentro de nós tem uma série de pequenas consciências. Tem vírus, bactérias, células. É como se a gente fosse um planeta para esses micro-organismos que estão em nós. E eles também estão lutando para se harmonizar conosco, com o nosso sistema. Da mesma forma, nós somos como se fôssemos micro-organismos do planeta. E a gente está se esforçando para compreender essa coisa maior que é o planeta. E o planeta é um microcosmos da galáxia. Então, do pequeno, você tem o grande. E cada consciência. Então, quando a gente fala assim, Deus explodiu e fez a gente, não fez só a gente, fez todas as infinitas, com milhares, milhares, milhares de infinitas consciências, desde a gente, às moléculas dos vírus, dos fungos, das bactérias, das células. Tudo isso tem consciência. Tudo isso é parte do universal. E tudo isso tem consciência. E as consciências, elas vão se unificar quando estão na mesma vibração. Por isso ele vai falar, olha os seus pensamentos. Se você tiver pensamentos muito materialistas, baixos, focados na sobrevivência, no medo, você vai atrair esse tipo de micro-organismo para você. Fungos, bactérias, parasitas. Mas se você tem uma consciência mais elevada, um pensamento mais leve, já compreende que nada é seu, que tudo foi te dado e que do mesmo jeito que foi dado uma vez, pode ser dado de novo. Portanto, você não teme a vida, você vai atrair outros tipos de micro-organismos ao seu redor, outros tipos de amigos na sua vida, outros tipos de pessoas para o seu relacionamento. Tudo se define a partir da energia que você emana, porque você é um microcosmo do macrocosmos. E dentro desse macrocosmos, por exemplo, o planeta Terra, você tem várias pessoas com várias frequências diferentes, várias regiões do planeta. E dentro de nós é a mesma coisa. Alguns órgãos vão estar em pleno funcionamento, outros podem estar ainda no caos. E quando a gente se torna um ser integrado, a gente encontra essa abertura para receber mais consciência dentro de nós, para expandir a nossa frequência. Por isso Jesus fala que essa expansão ela é infinita. Quanto mais conhecimento, mais você expande. Só que agora a gente expande de forma individualizada. E ele fala assim, não, você ia explodir e você ia se unificar de novo. Ele falou ali atrás. Porque é tanta energia, tanta vibração, que você não consegue. E por isso os véus. Porque sem os véus, a gente não ia conseguir lidar com tantas coisas. E o véu é o véu da memória, do esquecimento. Tem também o véu da visão, que não permite que a gente veja tudo. Por mais que hajam inúmeras dimensões, espíritos, anjos, tudo isso ao nosso redor, a gente tem o véu.
que permite que a gente veja do vermelho ao violeta. E aí, nessa camada, a gente ouve nossos ouvidos. Ele vai de tanto hertz a tanto hertz. Todos esses véus para que a gente experimente a vida. Experimentar nesse foco. É quase como se colocasse uma lupa nos nossos olhos e falasse: olhe para isso, lide com isso. É muita coisa para você. Aqui, nessa matéria, você vai aprender a lidar com os impulsos do ser, atração e repulsão. E tudo isso vai estar guiado por um propósito. E toda a sua existência será isso. Agora a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Como que isso cria todas as desgraças? O que acontece? Por que que é tão importante entender o propósito que nos orienta, que nos dirige, como a energia, e a atração e a repulsão que faz parte do magnetismo? Ele vai detalhando isso para a gente entender melhor o porquê da existência. Sim. Você é a cabeça de um alfinete expressando a consciência, conhecimento universal. Seja quando em equilíbrio, medita, aquietando o pensamento. Seja como consciência ativa, quando pensa e sente, projeta e cria. Portanto, se você puder relacionar a sua minúscula explosão de consciência com a explosão dos céus, terá uma pequena ideia do caos que se seguiu momentaneamente, tanto na dimensão universal quanto nos eons de tempo, dentro da nova expansão criada na dimensão matéria, ainda em seu estado sem forma. Assim, muitos de vocês terão que reorganizar totalmente suas ideias a respeito da criação. Ela iniciou em uma condição de caos total. Os impulsos universais foram divididos. Não havia um projeto para dirigir ou controlar o início da individualidade. Os impulsos estavam ainda sem nenhuma forma consciente ou direção. Eram impulsos naturais para realizar certas funções impulsivas, distintas na consciência, porém, não estavam inteligentemente dirigidos para um específico movimento ou ligação, por nenhuma força diretiva superior. Eles estavam sós, impulsos da consciência, conhecimento, separados e perdidos, capazes de receber impressões, porém, não havia outras impressões para receber, além daquela do caos interior do movimento-atividade, da eletricidade e da ligação-repulsão do magnetismo. E este caos de consciência foi manifestado na criação como caos de partículas. Nessa expansão do caos de partículas elétricas, entretanto, existia a consciência primordial do eu original. Não importando qual fosse o caos, o eu original veio através da intenção Pai para deslocar-se, tomar o controle, criar. O eu original tomou forma inicial em uma carga positiva de energia elétrica, converteu-se em força, eu, dominante, sob a forma de um próton com seus satélites de cargas elétricas negativas, sobre o qual a mãe propósito de ligação foi ativada sob a forma de uma carga elétrica positiva encontrando-se em uma carga elétrica negativa. Eles se afeiçoaram, como se poderia dizer, de dois seres masculino e feminino evoluídos das espécies vivas e se uniram. A mãe propósito de repulsão foi ativada quando pareceu provável
que duas cargas elétricas positivas ou duas negativas iriam se encontrar e reagir negativamente. Ela se interpôs e as separou, exatamente como a sua parte fêmea evoluída, uma mãe, separaria os dois brutos turbulentos e agitados a ponto de envolverem-se em uma briga. Essa É foi a muito bom, né? Vou falar o que que é muito bom. Lá atrás, quando eu estudei geologia, você estuda o Big Bang. E quando tem o Big Bang, primeiro começam a se aglutinar as massas maiores. As massas maiores vão formar um campo eletromagnético ao redor deles. E nas primeiras explosões, as únicas coisas que conseguiram se aglutinar foram gases, os gases nobres. Os gases, né? Não só os nobres, os gases, não os nobres, da primeira linha ali da tabela periódica. E aí, eles estavam formando o hidrogênio, o, o oxigênio, o nitrogênio, se bem que eles vieram depois. Primeiro, os dois primeiros foram os mais levinhos, né? E aí, eles começavam a se relacionar, os prótons, os elétrons. Mas quando um elétron começa a brigar com o outro, porque um vai tomar, né? Um próton vai querer roubar o elétron do outro, vem a mãe e ela cria essa coisa de que positivo com positivo se afasta, positivo com negativo se une, negativo com negativo se afasta. Então, os impulsos da vida, eles vêm nas coisas que a gente menos imagina. E ele está contando aqui que a consciência começou a surgir em partículas. Depois, esses planetas, eles vão se condensando tanto que geram novas explosões. Os geólogos acreditam que o nosso planeta, para ter esse número de elementos da tabela periódica, porque tem muita energia em cada elemento, precisou de 8 explosões. Então, a partir do Big Bang, tiveram 8 grandes explosões até chegar num planeta com tanta energia, porque precisa de muita energia para formar um Urano, por exemplo. Essas são as teorias, né? Mas, de qualquer forma, imaginar que o pequeno vem o grande. Então, nessas relações dos prótons e dos elétrons, também atuam o pai e a mãe, também atua o propósito. Também acho legal quando ele fala assim: tinha o caos e estava todo mundo perdido, mas aí vem o eu original, com o instinto de sobrevivência, que é o nosso ego. Ele é o protetor da nossa individualidade. Então, o nosso ego, ele é bom, ele não é malvado. Só que quando ele está no instinto de sobrevivência, ele está fechado. Ele está fechado para o que vem, porque ele quer sobreviver. Ele quer garantir o dele. E é um impulso necessário. Aí ele começa a dizer: esse impulso é tão necessário como uma mãe, que é a repulsão. Eu vou tirar esse outro elétron daqui e eu vou atrair esse próton para mim. Então, ele começa a explicar aqui o que que o ego, o eu original, vai fazer. Ele vai começar a botar em prática o pai e a mãe dentro dele, o propósito e a repulsão e a atração dentro dele, nas coisas mais simples, como num átomo. Sim. Essa foi a única forma de consciência-conhecimento no caos durante muitíssimos tempos. Ainda que o tempo não tenha nenhuma importância no reino da matéria em si, o tempo somente tem importância quando há um contato de conhecimento consciente entre cargas elétricas, resultando em ligação ou repulsão, quando há uma progressão de aproximações e eventos que ocorrem, e quando há propósito a serem alcançados. Fora disso, o tempo não tem sentido. A criação é o produto dos impulsos primários, funcionando de maneira individual e em conjunto, causando impressões um sobre o outro, satisfazendo necessidades inerentes gravadas na consciência. Essas necessidades são de início as de aumentar e experimentar a autoexpressão, levando em seguida a uma maior separação, para restaurar um sentido de segurança interna e de conforto.
e ser unido na harmonia da consciência universal. Dessa força impulsora para uma harmonia reunida do ser, veio o impulso masculino-feminino de reunião para recuperar a bem-aventurança que está oculta na consciência da alma. Vamos ler esse parágrafo com calma? Esse parágrafo aqui, de novo, ele vai dar o mapa da mina. Ele fala, olha, a criação, então, é produto dos impulsos primários, funcionando de maneira individual, porque o objetivo da explosão foi a individualização. Então, esses impulsos, eles vão trabalhar em conjuntos, mas também separadamente. Com esses impulsos, vai satisfazer as necessidades inerentes gravadas à consciência, que é da autoexpressão. Essas necessidades são, de inícios, aumentar e experimentar a autoexpressão. Então, você imagina uma pessoa, eu tô lá, um espírito ainda sem entender nada da vida. O que que eu quero? Eu quero mais bens, mais riqueza, mais poder, mais para mim. Para quê? Para eu poder exercitar essa coisa inerente em mim, gravada na minha consciência, que é de me autoexpressar. Para eu poder expressar tudo da vida, eu quero mais para mim, mais para mim, mais para mim. Mas isso vai levar como consequência a maior separação, porque eu quero mais para mim e o outro que se dane. Então, vamos separando do outro. E aí vai ter um momento que eu vou me sentir o quê? Sozinho. Quem se une até mim se une por interesse, não se une por causa daquilo que eu sou. E aí, tudo isso, essa separação, primeiro eu quero mais para mim, então eu vou usurpar, roubar, me aproveitar. Com o tempo, isso vai me encher, eu vou me separar das pessoas, né? Porque eu sou o chefão, sei lá, eu sou o criminoso, ou eu sou a pessoa que acumulou, e aí eu vou me sentir separada e sozinha, e aí eu vou restaurar um sentido de segurança interna e de conforto quando eu vou equilibrando isso. Espera aí, nem tanto para mim. Espera aí, não ficar tão separada. Aí eu vou tentando restaurar um sentido de segurança interna e de conforto. Um caminho do meio, que se diria, né? E aí, esse caminho, quando vai reunir na harmonia da consciência universal. Porque a gente vai para um extremo, eu quero mais para mim, vou para o outro extremo, me sinto sozinha, e depois eu busco um lugar na consciência universal. Isso é a vida, é isso que a gente faz. A gente às vezes quer mais para a gente, se sente separado, volta e unifica, tem paciência com a família, que às vezes me irrita, mas eu tenho paciência porque eu não quero me sentir separado. Tudo isso para buscar esse lugar de paz unido na consciência universal, essa paz interior, dessa força impulsora para uma harmonia reunida do ser, veio o impulso do masculino e do feminino de reunião, para recuperar o quê? A bem-aventurança que Jesus fala. Só que essa bem-aventurança está oculta na alma. Então, para a gente chegar à bem-aventurança, a gente vai passar pelos extremos, para a gente buscar essa paz, que é a consciência universal em nós. E quando a gente chegar nisso, a gente começa a colher a bem-aventurança. Então, acho que esse parágrafo aqui, ele expressa bem o que ele veio tentando dizer até agora. Você poderia fazer uma analogia do parágrafo anterior com o hábito dos pais de saírem para trabalhar de manhã e voltarem esperançosamente à noite para o conforto e reunião familiar, onde eles repõem as forças para aventurarem-se a sair novamente na manhã seguinte e enfrentar o mundo. Portanto, o processo de criação da autoexpressão universal levou bilhões de anos no tempo para cumprir-se. Depois do Big Bang, o processo criativo pai-mãe dividiu-se em duas energias diferentes que continuamente trabalharam separadas e em conjunto, independentes umas, mas mutualmente retidas para funcionarem juntas, tendo características
ou naturezas individuais e diferentes funções. Portanto, a sua carga de trabalho é diferente, ainda que indivisível. Você já sabe, e por um processo de meditação, deve ter entendido plenamente qual a natureza do pai e da mãe no equilíbrio da dimensão universal. Brevemente, a natureza do pai é de ser ativo, criativo e de realizar a obra da criatividade. Também é uma condição do eu original e da existência individualizada. Todo ser vivo, desde uma bactéria até um hipopótamo, tem um forte sentido de eu original e a necessidade de protegê-lo. Olha A aí na- ele contando para gente das bactérias, que ela tem a necessidade de sobrevivência. No caminho terapêutico, a gente vai ouvindo, por exemplo, que o vírus da AIDS é um vírus jovem, porque ele, quando ficava no hospedeiro, ele destruía o hospedeiro, e aí, quando o hospedeiro morria, ele morria junto. Ele não era um vírus sábio como o vírus da herpes, que fica lá e fica vivendo no seu corpo, ó, junto com a sua existência inteira, o vírus está lá incubado em você, vivendo junto. Então, essa falta de sabedoria, essa impulsividade da falta de sabedoria, leva aos extremos e aí à autodestruição. Mas quando você vai tendo mais sabedoria, você não se leva a si mesmo à autodestruição. a natureza da mãe é de dar forma ao plano da consciência elétrica iniciado pelo pai inteligência, unindo as partículas elétricas. A consciência pai e mãe, os impulsos primários, estão ambos em equilíbrio e são da natureza da dimensão universal e, consequentemente, quando eles criam a forma individual, levam ao final a obra da natureza da dimensão universal. Esta é crescimento, prover alimento e nutrição, cura, proteção, satisfação das necessidades em um sistema coerente de lei e ordem, sobrevivência. Você lembra da carta 1, que ele falava disso? Aham, com certeza. Então, os impulsos primários, que é a atração e repulsão, quando eles estão em equilíbrio, eles vão levar a isso. Eles vão levar, consequentemente, quando eles criam a forma individual, levam ao final a obra da natureza da dimensão universal. Então, tudo isso que foi criado vai levar a gente para esse lugar, que é crescimento. Então, o crescimento é inevitável. Cada um pode fazer como quiser. Você pode imaginar o maior dos bandidos fazendo a maior atrocidade. Ele está em processo de crescimento. Ele está em processo de experimentar o poder pessoal dele. E ele vai chegar como tudo, porque nessa forma como foi criado, de atração e de repulsão, ele está atraindo um monte de coisas para ele, mas ele também está atraindo um monte de coisas materiais, quando ele está fazendo uma violência muito grande, mas ele também está atraindo muito sofrimento, que volta tudo para ele, porque é mutuamente retido. Não tem como, é o karma. Não tem como ele fazer coisa ruim e isso não voltar para ele. Não tem como a consciência dele não se sentir sozinha e sofrer as consequências das escolhas dele. Porque ele vai ser gerado, o impulso dele vai levar ele para o outro lado. Por mais que ele não tenha consciência, o impulso dele leva ele a isso. Esse impulso é o que faz a gente fazer coisas que a gente não sabe por que a gente faz. Não sei por que fiz isso, mas fiz. É esse impulso que vai tentar equilibrar a vida. Então, o crescimento é o primeiro dos princípios que ele fala que acontece conosco. O crescimento ele é inevitável, tudo cresce, todos cresceremos. Depois vem prover o alimento e a nutrição. Só que alimento não é só o alimento que a gente come. Nesse livro ele fala várias vezes, cuide do alimento da sua alma.
Alimento é um conceito muito mais expandido, porque a gente não se nutre de comida, a gente se nutre também do nosso meio, nossa disposição. Eu posso querer comer comida, que a comida vai me dar disposição, mas se eu estou num ambiente de muito sofrimento mental, ó, não consigo. O alimento é da mente e da alma. E é esse o alimento que nutre. É tudo. É o divino que nutre, não é a comida que você come. O que vai trazer a cura. Então, hoje minha filhinha está aqui doentinha do meu ladinho. E esse carinho aqui que mamãe vai dando para ela, vai nutrindo ela de amor, para trazer a cura para ela. É muito além do remédio, é muito além da comida. É uma outra forma de se alimentar, porque a cura é inevitável, é o caminho natural. Proteção. Com isso, ela se sente protegida. Com tanto amor, com tanta nutrição, a gente vai se sentindo protegido. Então, à medida que eu vou me sentindo protegida, eu não preciso mais roubar para mim, puxar para mim. Eu não preciso mais da ilusão da segurança no dinheiro. Eu vou ter uma consciência da proteção. Naturalmente, os caminhos vão nos levando para isso. Assim, me sentindo protegida, me sentindo nutrida e amparada, eu vou ter a satisfação das minhas necessidades. Num sistema de lei e ordem, onde eu compreendo o outro, não são só as minhas necessidades, são as nossas necessidades. E aqui entra a ordem, porque é para todos. Eu estava vendo um índio que agora entrou na Academia Brasileira de Letras, né, ocupando uma das poltronas, e ele estava falando que se os brancos, quando colonizaram o Brasil, se eles tivessem vindo numa boa, com boas intenções, eles teriam se harmonizado com os índios e teriam criado um outro país. Mas eles vieram com má intenção de roubar, de usurpar, de matar, de tomar para si mesmo. E aí gerou o que gerou hoje. É legal ver isso, porque realmente essa ação que a gente põe vai gerar as consequências da vida. Como teria sido se o branco, quando veio para o Brasil, tivesse vindo com uma outra postura, de explorar junto, de crescer junto, de aprender junto, ao invés de ser uma postura de querer dominar, matar, roubar, levar tudo para eles, usurpar. Então, tudo isso vai levar na caminhada a um equilíbrio, mas pode levar a um equilíbrio mais fácil ou um equilíbrio com mais caos e desordem. E por isso que aqui o tempo é irrelevante. Todos vamos crescer, mas há quantos éons de tempo? Quantos éons de tempo vamos demorar para a gente crescer, né? Se os brancos tivessem vindo com uma outra maturidade, teria sido diferente. A gente já estava muito mais evoluído, ou seja, numa vida mais leve, com mais atendimento das nossas necessidades. Isso é evoluir, não é ser superior, é ter as nossas necessidades supridas, é ter lei e ordem ao nosso redor. É um ambiente de equilíbrio, onde o pai e mãe, consciência universal reinam, não é um lugar de briga e caos, né? Bonito ver isso na vida. Muito lindo. As energias de consciência pai e mãe são impulsos, ambos retidos na dimensão universal. E quando são liberados do equilíbrio, realizam poderosamente a obra da criação. Além disso, considere a magnitude de sua obra na criação por todo o mundo. Os impulsos pai e mãe impulsionam cada nível de criação, desde a formação dos elementos, a molécula e a célula viva, até o magnífico mamute. Eles também trabalham instintivamente dentro dos pais, impulsionando-os a unirem-se, conceberem, carregarem e criarem a sua prole. Alguns pais se ausentam depois do nascimento dos seus descendentes, sejam eles ovos, filhotes ou seres humanos. Eles são os pais cujo sentido do eu original é maior que seu instinto inato de paternidade. Muito bom, gente. Olha ele contando aqui que nesse lugar, quando os pais ainda não compreendem o papel deles na paternidade, eles estão com o sentido do eu original, ou seja, do ego, um ego distorcido,
muito maior do que a consciência de quem eles são, do que o instinto inato dele. O ego que está cobertando essa consciência do pai, cheio de véus, não permite que ele sinta a presença do pai. Então a pessoa está agindo ainda com o ego totalmente. O eu original tem mais força do que a consciência do pai. Ainda não chegou no outro lado do equilíbrio. Mas tudo, seja bactéria ou mamute, vai ser gerado, vai ser munida, vai caminhar, vai viver a partir do propósito do pai e mãe. É por isso que os animais têm tanta sabedoria para criar os seus filhotes. Ele vai falar que não importa que animal seja, eles vão criar os filhotes até que eles possam fazer por si mesmos, até que eles possam virar adultos e façam por si mesmos. Quem está por trás dessa inteligência? Eu lembro que quando a gente aprende sobre pinguins, os pinguins na Antártida tem que ficar com o ovinho em cima do pé dele, porque se sair do pé e cair no gelo, vai congelar e vai morrer. Então, o tempo inteiro que aquela mãezinha, que aquele paizinho, e eles revezam, estão cuidando do ovinho deles, tá em cima da pata de um ou em cima da pata do outro. Olha que bonito. E quem ensina isso para eles? O pai e mãe que está dentro de nós. Esse instinto inato do divino em nós. Mas quando a gente está nesse caminho da individualidade, para descobrir quem somos, para experimentarmos a vida, para que a gente possa se sentir separado, a gente está vedado pelo ego, pelo eu original. Agora, às vezes, uma formiga, ela não tem um sentido do eu original ainda tão claro. Ela é parte do coletivo. Mas em nós humanos, o eu original vem gigantesco. E é esse eu original que vai desenvolvendo a nossa individualidade. Sim. Então, o ego pode estar doente ou pode estar saudável, que é o caminho de todos, porque todos cresceremos e chegaremos a um ego saudável. Sim. Ficamos por aqui hoje, minha amiga. Sim, sim. É Eu estou isso. ansiosa para chegar na parte que ele vai falar do pecado. Tão bonito, é tão bonito. Quando ele fala assim, como pode existir o pecado se tudo que foi criado foi feito para poder criar individualidade? E o sofrimento é natural, porque nessa história de atração e repulsão, você vai conseguir muitas ilusões, ilusão de segurança, ilusão de intimidade. E aí o pecado é natural, como Deus poderia se aborrecer com isso, se foi ele que criou assim, para que viesse a individualidade. Eu acho bonito porque essa carta foi desmontando a minha percepção da vida para ter uma percepção mais amorosa. Sim, é isso. Então, até semana que vem. É Dê o isso. seu like, Até. É, comenta para a gente saber o que que vocês estão achando, o que que a gente está contribuindo na sua caminhada. E a gente já parou hoje na página 23 de 27. Então, o próximo deve ser a última parte dessa carta. Provavelmente a gente termina semana que vem. Essa sim, linda carta, sim. sim. Obrigada. Beijos. Beijos.